parte de baixo, passeando. Mais parecido até com uma aula do que uma palestra, como eu falo, como eu me reporto a vocês. Entretanto, devido ao nosso equipamento, eu acho que fica melhor, mais confortável para todos nós, né? Que eu fique aqui nessa posição. Então, boa noite. Boa noite. Meus amigos, amigas e irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. O tema desta noite, o sono e os sonhos, ele faz parte do Livro dos Espíritos nas questões 400 a 420, quando se trata da emancipação da alma. O curioso é que quando eu vou desenvolver esse tema, muita gente me pergunta, né? Vai ser aonde? Eu quero ver, porque eu tenho várias dúvidas a respeito de sonhos. Eu não vou interpretar sonhos de ninguém hoje, tá? Mas eu espero que vocês saiam daqui com um conteúdo mais sedimentado, propondo que consigam ter mais consciência do que é o sonho, quais os benefícios do sono, a importância desse tema para nós. Porque até então nós tememos o que desconhecemos, mas tem alguns mistérios que são muito atraentes. E o sonho é um deles, por incrível que pareça. A gente tem um sonho, bem, sonhamos todas as noites, já começa por aí. Todas as noites nós sonhamos, mas não lembramos. Por mais que uma pessoa diga assim, Karina, não, peraí, eu nunca sonhei. Sonha, e o pior de tudo é que sonha todo dia. Agora não lembra do sonho todos os dias, então não lembra que sonhou, mas sonha. Faz parte da necessidade do espírito sonhar. Assim como faz parte da necessidade do corpo dormir. A gente não dorme porque a gente gosta só, não. Para aqueles que gostam, tudo bem. Porque a gente precisa. Já pensou se ficássemos o tempo inteiro na atividade? O corpo não ia aguentar. Eu ia assim, Karina, eu como bem todo dia, eu sou uma pessoa cheia de energia. Mas o fluido vital vai se esgotar muito mais rápido do que o previsto. Porque você não está aqui para ficar ligado no plug o tempo inteiro. Está aqui para desempenhar suas atividades, descansa o corpo e também trabalhar no mundo espiritual. Como assim? Peraí, deixa eu ser bem clara. Imagine só, se nós dormimos 8 horas por dia, por noite, né? 8 horas. O dia tem quanto? 24. Dormimos 1/3 do dia. Né? Botar uma pessoa que dorme pelo menos razoavelmente bem. Tem uns que vão dormir 5 horas por dia, outros vão dormir 10, né? Mas estou falando assim a média. Se eu tenho 60 anos com fé em Deus, calma, né, gente? Estou dando exemplo, né? Ainda não cheguei, não. Se eu tenho 60 anos, então eu posso dizer, vivi 40, dormi 20. E aí? É assim? Já pensou? Não, Karina, eu dormi 40 anos. E o que eu fiz com esses 20? Dormi. Nada, não fiz nada. Então, não fiz nada. O organismo relaxou, dormiu, mas o espírito não. O espírito nunca para de trabalhar. Pode até descansar, mas não para. Descansar é diminuir o ritmo. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Eu vou entrando no assunto aos poucos, tá bom? Então vamos seguir. Deixa eu ver se eu consigo. Como eu falei, a emancipação da alma está no Livro dos Espíritos, questões de 400 a 420, 412, aqui é a emancipação toda que é 420. O sono e os sonhos, Kardec vai tratar, porque tem outras formas de emancipação, né? O sonambulismo, a catalepsia, a letargia, mas hoje a gente vai tratar somente do sonho no sono. Ali vocês já estão vendo uma ilustração do que nós vamos conversar daqui a pouco. E o tema é uma novidade para todos nós? Não. Desde que a humanidade existe, dormimos, né?
E se dormimos, sonhamos. Então nós temos relatos, inclusive no livro mais antigo que nós podemos considerar, que é a Bíblia. Nós temos a Bíblia. O que é a Bíblia? É um conjunto de livros, daí o nome Bíblia. Significa exatamente isso. Então nós temos vários livros. No Antigo Testamento nós temos os 5 livros de Moisés, né, que a gente chama de Pentateuco Mosaico. No primeiro deles, a Gênesis, nós vamos encontrar no capítulo 40 a história de José do Egito. Alguém aqui já deve ter escutado a história de José do Egito, ou no mínimo assistiu, porque passou aí numa emissora, não foi? Televisão, fizeram uma série muito bonita, por sinal. José do Egito, filho de Jacó, tinha mais 11 irmãos. Na verdade, ele era o penúltimo, né? E depois dele só tinha um pequenininho, Benjamim. Desses 12 filhos de Jacó, só ele, no caso José e Benjamim, que eram filhos de Raquel, a mulher que Jacó gostava mais. Que horror, né? Mas tudo bem, porque ele tinha várias esposas. E os filhos, no caso os irmãos dele, detestavam José. Por quê? Porque José era muito certo, era fiel ao pai, era todo corretinho, todo certinho, era um espírito já bem evoluído. E ele tinha alguns sonhos, costumava juntar a família e contar. E um deles, os irmãos ficaram chateados, porque ele revelou que eles estavam numa situação que o José dominava todos os irmãos, era como se ele mandasse na família. Aí os irmãos ficaram chateados, né? Invejosos, inclusive. Como eram bem mais velhos que José e o Benjamim, Jacó pediu que os irmãos fossem pegar um rebanho de cabras que estava bem distante da aldeia. Passando alguns dias, o pai, poxa, cadê esses meninos que não voltam? José, vai atrás dele, vai encontrar seus irmãos e diga que eu estou esperando por eles aqui. Aí José vai. O que é que acontecia? Os irmãos costumavam, quando encontravam o rebanho, matavam alguns animais, vendiam e ficavam com dinheiro, faziam farra e escondiam isso do pai. Não queriam que José soubesse. Então eles fizeram um outro caminho e ficaram em um lugar completamente diferente daquele que o irmão poderia prever e encontrá-los. Primeira aparição em sonho. José anda, quando chega no local que deveria encontrar os irmãos, não encontra. Quando ele para descansar, vê a imagem de um senhor idoso e fala para ele: você não vai encontrar seus irmãos aqui. Eles quiseram te enganar, eles fizeram outro caminho e falam onde os irmãos estão. Aí José vai e encontra os irmãos. Aí os irmãos, cheios de ódio, o que é que fazem? Bota José num buraco, prende esse menino aí, esse X9, ele vai contar tudo para meu pai que a gente está aqui na maior farra. Aí fica lá, coitado, desesperado, berrando dentro de um buraco. Vai passando uma caravana para o Egito, uns senhores, uns mercadores. O que é que os irmãos fazem? Nada melhor do que a gente se livrar do irmão e ainda ganhar um dinheirinho a mais. Vendemos o nosso irmão, vamos vender o José. E José foi para o Egito com esses mercadores. Quando chega no Egito, é vendido como escravo para o homem de confiança do faraó, chamado Potifar, que era considerado como se fosse o governador do Egito. Abaixo do faraó só existia esse cargo com maior importância. E José fica como escravo de Potifar. E Potifar começa a notar que José tem uns dons diferentes. Que ele conseguia ver plantas arquitetônicas, que ele conseguia escrever, ele sabia ler. E os escravos não tinham essa cultura. Aí Potifar coloca ele dentro de casa para educar os filhos. No que agora José já faz parte da família de Potifar, uma das viagens que Potifar faz, a esposa dá em cima de José. Esposa fiel, né? Naquele tempo podia tudo, meu Deus do céu. Aí ela vai e se insinua para José. E José o que é que faz? Fiel no pouco, fiel no muito. Rejeitou a mulher. Tanto que a gente conhece isso no meio do direito como síndrome da mulher de Potifar. Aquela mulher se insinua, o homem rejeita e ela fica falando mal, né? Como se dissesse.
ela espalhou para todo mundo que ele tinha molestado ela sexualmente, tinha assediado ela. Quando Potifar volta de viagem, tá José com essa fama toda, né? Que tinha ficado com a esposa de Potifar. Levou fama sem tirar proveito. Aí Potifar chama ele para conversar. E aí, José, o que é que houve? José conta a verdade. Olha, sua esposa veio, se ensinou para mim, eu não fiz nada, não sei o quê. Potifar, pois eu acredito em você. Porque você é muito correto, você é leal, você é honesto. Mas eu não posso ficar sem te punir. Porque se eu não te punir, todo mundo vai saber que minha esposa não presta. Olha que legal, né? Mulher desse tipo já sofreu o dobro, tá vendo? Pois é. Tenho que punir você. Porque senão eu vou ficar com fama. Né? Não posso. E aí vai José para a prisão. Quando chega na prisão, começa a interpretar sonhos de todo mundo. Faz com que os trabalhadores, os presos que trabalhavam na prisão, comecem a fazer com que a prisão seja autossustentável, porque todos trabalhavam com uma boa vontade, uma alegria lá dentro, se sentiam bem naquele ambiente. Imagine, bem numa prisão. E José organizava tudo, não deixava faltar nada para ninguém, todo mundo na maior disciplina, todo mundo, sabe, amigo, sem fazer mal a ninguém, sem violência. E o faraó, passados 2 anos, prende 2 funcionários nessa prisão com José. Manda prender o copeiro e o padeiro. Aí José está lá na prisão com o copeiro e o padeiro. Uma noite, esses 2 tiveram sonhos. E aí pediram para José interpretar. E José interpreta. Mas primeiro conte-me seu sonho. Aí vem o copeiro e fala: ah, eu sonhei que da minha cabeça saía assim um ramo parecendo uma videira, um pé de uva, com 3 galhas, e cada galha dava um cacho de uva bem viçoso. Aí eu entregava para o faraó. Aí José: ah, é isso que vai acontecer. O faraó daqui a 3 dias vai pedir a sua cabeça, só que ele vai acabar lhe perdoando e você depois vai voltar a trabalhar com ele. Aí vai trabalhar para ele novamente. Ficou toda feliz. Aí o padeiro ouvindo: opa, ótimo, o meu foi melhor ainda, ó. Eu sou padeiro, eu sonhei com 3 cestas de pães, tanto que a última que estava em cima de todas, essa última tinha um grande manjar para o faraó. E esses pães que estavam no manjar, viam 3 pássaros e começavam a comer as migalhas. Aí José: pois é isso que vai acontecer. Daqui a 3 dias o faraó vai pedir a sua cabeça, só que ele não vai te perdoar. E aí você morrerá. O padeiro fica chateado com aquilo, né? Mas foi o que aconteceu. 3 dias depois, o copeiro foi libertado, voltou a trabalhar para o faraó. E José ainda falou: quando você entrar em liberdade, fale para o faraó sobre mim. E como é que nós somos? Quando temos um problema, a gente, né? Por favor, me salve, me ajude, socorro, chora aqui, chora ali. Mas e na hora que tá tudo bem? Esquece. E aí José ficou esquecido na prisão. Até que o faraó começou a ter um sonho que se repetia todas as noites. E ficava nervoso por isso. Pediu para várias pessoas na corte dele para interpretar, e ninguém conseguia interpretar. Aí sim o copeiro lembrou de José. Aí falou: faraó, lá na prisão, quando eu estava preso, eu conheci um rapaz que interpretava sonhos, o nome dele é José. Ah, chame ele aqui. Quando José chegou, o faraó: tinha sonhado com 7 vacas que saem do rio Nilo, 7 vacas bem gordas. Quando saem do rio, vem 3 vacas bem magras e comem essas vacas gordas e depois ficam magras. Aí o rio começa a pegar fogo. Também sonho com 7 espigas de milho bem viçosas. Vem 7 espigas de milho bem como se estivesse podre e seca e engolem essas 7 espigas viçosas e depois ficam bem mirradas e se esfacelam. Aí José: isso é o que Deus mandará fazer. Aí, como assim? O que é que seu Deus fará? Aí, nós teremos 7 anos de fartura,
Depois teremos 7 anos de penúria. Deus está nos avisando, nos alertando. Aí ele, é sério? E isso tem jeito? A gente tem como não passar por isso? Ele, não, vai acontecer. São 7 anos de fartura e 7 anos de penúria. Não temos como escapar. Aí ele, mas temos como sobreviver? Claro que temos. É só nós tomarmos as seguintes precauções, né? Vamos construir armazéns, celeiros, compraríamos todas as sementes que tem no Egito. E assim foi feito. O faraó designou a José o cargo de governador, o cargo de Potifar. E Potifar virou empregado de José. Olha que joia. Resultado, compraram todos na produção. Veio realmente, depois dos 7 anos de fartura e 7 anos de penúria. Toda aquela região, muita gente passando fome, só no Egito que não se passava fome, porque eles tinham armazenado, né? Tinham os estoques cheios. Entretanto, lá em Canaã, a família de Jacó, ou seja, de José, o pai de José, com os irmãos, estavam passando fome, lá na Palestina. E ouviram falar que no Egito não se passava fome. E o que é que eles fizeram? Foram para o Egito comprar mantimentos. Foram os irmãos a primeira vez sem o pai. Aí José reconhece os irmãos, manda os mantimentos. A segunda vez, ele já exigiu que trouxesse o pai com o pequeno Benjamim. Aí, só assim que ia dar os mantimentos. Aí os irmãos voltam, falam com o pai, aí Jacó, foi assim que a família de Jacó e José, né, se encontraram no Egito e ficaram no Egito. Mais tarde, o faraó, que era amigo deles, morre e um outro faraó inimigo, ditador, né, começa a perseguir os hebreus e aí começa aquela perseguição e vem a escravidão no Egito. Lembra que foi essa a finalidade de Moisés, que foi livrar, né, o povo do Egito? Foi assim que surgiu. As 12 tribos da Palestina mais tarde vão existir também, a divisão das 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó. Está tudo interligado. Então, não é nenhuma novidade. Mas vamos para frente da Bíblia, senão eu vou contar o Antigo Testamento todo para vocês. O outro José, que eu posso utilizar aqui como exemplo, já do Novo Testamento, é José, esposo de Maria. Antes de contrair o matrimônio, quando ele só estava noivo dela, foi quando o anjo aparece para ela e diz que ela terá o filho do divino, do Senhor. E quando ela conta para José, José pensa rejeitá-la. Ele, não vou ficar com ela, ela já está grávida. E quando ele dorme à noite, aparece um anjo em sonho e lhe avisa: José, não tema em aceitar Maria como sua esposa, não a rejeite, porque ela está esperando um filho do Senhor. E aí José resolve ficar com Maria, né? Aceitá-la. Depois que Jesus nasce, outro sonho que José tem: vá para o Egito, porque Herodes vai matar todas as crianças que estão com a idade abaixo de 2 anos de idade, lembra? Aí ele vai para o Egito. Lá no Egito, outro sonho aparece novamente. Os anjos que aparecem em sonho são espíritos. Nós sabemos na doutrina espírita que anjos, santos, que outras religiões se referem, são espíritos. E aí sempre há essa comunicação. Na Grécia, podemos dizer que cerca de 4, 5 séculos antes de Cristo, antes do tempo de Cristo, já faziam o seguinte: tinham santuários designados para os sonhos. As pessoas associavam muito o sonho a doenças. Então, algum mal no corpo, quando tinha algum padecer de alguma doença, a pessoa começava a ter determinados sonhos. Aí ia para esse santuário, tinha consulta com o sacerdote mandava que dormisse nesse santuário, e no outro dia ele tinha outra consulta para dizer o que foi que ele sonhou. Aí o sacerdote pegava e receitava alguma coisa, né? Alguma erva. Você vê que negócio interessante. Nós temos aqui o ciclo do sono. Para a gente chegar a desenvolver a fase REM, que é movimento
repetido, rápido dos olhos, é um movimento rápido dos olhos, que fica, o olho fica assim tremendo. Para chegar até essa fase que nós sonhamos, ela leva cerca de 60 minutos. Então, deixar claro aqui. Certo, Karine? Fui dormir. Depois de 1 hora, se está com um sono tranquilo, sem problema nenhum, ninguém te acordou nem nada, nenhuma confusão, deitou, depois de 60 minutos, atingiu a fase REM, começa a sonhar. Tem como não sonhar? Não, não tem. Que é justamente essa fase que o corpo organicamente já está possibilitando a saída do espírito, ou seja, nós criamos uma folga do nosso corpo espiritual com o corpo orgânico, e quando chega na fase REM, a gente começa a sonhar. Então, nós podemos nessa fase REM, no sonho, nos expandir para bem longe em outras dimensões, como podemos ficar sentados na cama olhando para o nosso corpo a noite inteira. Depende da evolução espiritual de cada um. Então, sonhamos. Agora, como sonhamos? Que qualidade de sonho é essa? Se eu ficar a noite inteira sentada na cama, do lado do meu corpo, eu vou sonhar o quê? Que eu estou sentada a noite inteira do lado da cama, no meu corpo? Não. Os sonhos não são exatamente o tempo inteiro comunicação espiritual. É sim uma emancipação da alma. Eu estou sentada do lado do meu corpo na cama, eu não estou emancipada? Estou. Estou fora do meu corpo? Estou. Mas eu estou sonhando, estou agindo, estou trabalhando no mundo espiritual, estou passando por alguma situação? Não, estou ali sentada. E nesse momento, o que é que eu posso fazer? Processar imagens. Algo que eu trazia no meu emocional, na minha preocupação, posso criar uma situação dentro disso, num aspecto psicológico. Como eu posso, se eu quiser e tiver disponibilidade espiritualmente falando, né, evolutiva, eu posso sim sair para trabalhar com uma equipe espiritual, né, terminar o trabalho de uma mediúnica, posso estar com meus parentes, posso estar num barzinho enchendo a cara, porque tem muitos espíritos que saem para fazer coisa errada. Então, o sonho nem sempre é um sonho espiritual. Nós temos na parapsicologia, na psicanálise, na neurologia, Freud escreveu um livro em 1899 e lançou em 1900 a interpretação dos sonhos. Ele dizia que ia ser o livro do século, porque sonho era algo realmente que todo mundo tinha curiosidade naquela época, né? Era o mistério do psiquismo. Então, os sonhos seriam para Freud a realização de um desejo, emoções reprimidas, emanadas do inconsciente através de imagens ou sons. Freud está dizendo que o sonho é algo espiritual? Não. Foi aquilo que eu falei, nem sempre é espiritual. Jung, psiquiatra e psicoterapeuta, uma forma própria do inconsciente de se expressar, podendo ser interpretada na psicologia analítica desenvolvida por Jung, que é uma ferramenta. Por exemplo, quando você vai fazer a psicanálise, né, desenvolvida por Jung, a psicanálise analítica, o que é que acontece? Vai ser uma ferramenta de interpretação de símbolos. Tanto que Jung tem até um livro chamado O Homem e os Seus Símbolos. Quando você chega para o psicoterapeuta falando, olha, eu tenho um sonho, constantemente eu sonho com isso. Esse sonho vai ser mais uma ferramenta de tudo que vai ser interpretado. Não é somente o sonho que vai dizer o que é que está acontecendo com você. Ele vai ser mais uma ferramenta. E para Martins Peralva, nosso amigo Sérgio de Pano, inclusive conheceu até Divaldo Franco, já desencarnado. Martins Peralva, ele classificava o sonho em 3 categorias: comuns, sendo repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas, aquilo que eu falei. É uma emoção, é uma preocupação, é algo que você traz consigo no inconsciente. Uma exteriorização de impressões e imagens ativadas na mente do espírito, seria um sonho reflexivo.
O que é isso? Essa exteriorização de impressões e imagens arquivadas na mente do espírito é o que nós falamos, uma revelação anímica. Anímico vem de alma, né? Ânimos. Então, nós, né? Mas eu vou botar, no caso, eu vou me botar como exemplo. Eu, Karina, eu trago comigo, dentro de mim, todo o meu arcabouço de outras encarnações. Eu tenho elementos de outras vivências em mim, outras histórias que eu já vivenciei. Então, tem determinadas situações que eu paro, que eu tenho uma atitude, eu ajo, não é porque eu sou nem assim, nem assado, é porque eu já passei por isso no passado e alguma coisa ficou em mim. Porque nada que nós aprendemos a gente joga fora, está tudo em nós, está tudo registrado. Então, aí o que acontece? Eu durmo e sonho com encarnações anteriores, resquícios de imagens que ficaram de histórias anteriores que eu já vivenciei. E por fim, sonhos espíritas, que é a atividade real e efetiva do espírito durante o sono, que é esse que nos interessa. Então, sonhamos. Fato. Praticamente todos os mamíferos, né, os mamíferos que eu falo assim, mais desenvolvidos, sonham. Oxente, mas a gente está falando de sonho espírita. Sim, um gato não vai sonhar e vai sonhar com a encarnação dele anterior, não, né, gente? Mas ele vai sonhar com imagens. A gente não viu que tem outros tipos de sonhos? Que imagens são essas, Karina? Ah, quer dizer que ele não caça, não vê bichinho, não vê passando folhinha, balançando, nada disso? Vê. Então, ele sonha com essas coisas. Se você olhar o bicho de estimação, um cão, você pode ver que ele, quando dorme, daqui a pouco começa a tremer o olho. Fazem rir. Aí você vai lembrar de mim, ó, o que ela falou, o olho tremendo, tá vendo? Tá sonhando, né? Tá sonhando. Crianças, nenéns, o bebê dentro da barriga, no ventre, já foi confirmado pela ciência que eles sonham. Que sonho será que uma criança, um neném tem? Vocês acham que é o quê? Comum, reflexivo ou espírita? Reflexivo, ele está sonhando com outras encarnações? No caso do espírito, mas em cima do espírito da mãe. Olha, em cima do espírito da mãe? Não é não? Será? Não sei. Pode ser qualquer coisa. Eu só não acredito que seja o primeiro, o comum, porque o comum são o quê? Imagens. Se ele está lá dentro da barriga, ele não vai falar, estou sonhando aqui com a corrente sanguínea que está passando para cá, né? Assim, o líquido amniótico para cá, para lá, não, né? Gente, estamos falando de uma nova encarnação. Uma criança é um espírito reencarnante. Porque a gente olha para a criança como aquela coisinha desprotegida, fofinha, lindinha. Pode ter sido seu pior inimigo na encarnação passada. Mas é fofinha, lindinha, justamente para isso. Para já quebrar aquela animosidade, para você olhar já para aquela coisinha fofa, linda, frágil. Se um dia matou você, mas eu acho que nunca isso vai fazer na sua cabeça. Não vai. Uma coisa fofinha não pode fazer nada. Né? Então, Deus é sábio. Ele nos promove, através da sua misericórdia, a possibilidade reencarnatória justamente para a gente recuperar essas situações que ficaram no passado mal resolvidas. Então a criança está lá no ventre materno. A criança assim que nasce, ela passa mais tempo dormindo ou passa mais tempo acordada? Dormindo, né? Eu pensei que ele dizia, depende de uma alunos. Dormindo. Por quê? A criança, ela não nasce pronta. Oxente, Karina. Tem muitos órgãos ainda, o sistema está desenvolvendo. Se você chegar na questão 344, Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual o momento que podemos dizer que a alma se vincula, né, ao corpo, à encarnação? E aí os espíritos respondem, eu acho interessante. Eles explicam o quê? O momento que se dá, no caso da vinculação do espírito, né, com a carne, o momento é da concepção. Concepção. Mas o que é isso? Quer dizer que
dizer, né? A célula masculina, a célula feminina, fundiu-se, aí começou o zigoto a se multiplicar, a multiplicação das células. Eu posso dizer que ali já tem um espírito? Gente, eu, Karina, tô aqui. Tô com esse corpo, não tô? Ah, infartei, caí e morri. Como é que eu vou me apresentar para vocês agora? Não, né? Eu vou aparecer com esse corpo, não é isso? Eu tô no mundo espiritual, tô organizando lá que eu vou reencarnar. Eu já virei neném? Eu paro de pensar, eu paro de raciocinar, eu vou para a idade da pedra? Não. Eu estou me preparando para entrar numa organização que mais tarde eu vou passar um certo tempo sem poder, sem o espírito ter a liberdade que ele está tendo agora, sem o corpo. Então o que acontece? O espírito é um espírito adulto. É um espírito vivido com várias encarnações que está indo para aquela criança ali, com aquelas células. Só que aquelas células não podem agir com o espírito adulto. Então, Kardec deixa bem claro, já há um espírito comprometido com aquele ser, com aquelas células que estão se multiplicando, comprometido. Não quer dizer que o espírito está lá, está naquilo. Vocês estão entendendo? Por que eu estou chegando a esse detalhe? Porque quando a criança nasce, aliás, antes de nascer, deixa eu dar logo uma situação. Sabe quando a mulher está, né, com a barrigudinha, a criança está aqui na barriga, aí chega o pai. Oi, querida, cheguei do trabalho. A criança dá um pulo. Ela, meu bem, ele ouviu que você chegou, ele se mexeu, não é assim? O aparelho auditivo da criança não está nem formado. Não está nem formado. A criança mal escuta quando nasce. Por isso que dá até a tapa na bunda. O cérebro só fica completamente formado aos 3 anos de idade. Eu pensei que fosse até menos tempo. Que quando aí a sinapse, ou seja, os neurônios dão uma doida, né? Começa a se multiplicar, dá uma beleza, fazer contato o tempo inteiro. E aí a criança tem aquele boom, aquele ápice, né? Que entra na fase do porquê, pergunta, brinca o tempo inteiro e não para. 1 segundo. Já está com a coordenação motora melhor. Tudo isso, então, a capacidade física não permite a expressão do espírito. Por isso a criança fica dormindo e o espírito ainda está no mundo espiritual, está tendo contato ainda com algumas pessoas, ó, reorganizando a vida, vendo como é que ele vai se adaptar àquela família, àquela mãe, àquele pai, a situação que ele ainda está deixando para trás. Então, é uma das situações. Kardec teve um sonho. Esse sonho em especial, eu achei interessante, que ele relata na Revista Espírita de junho de 1866. Ele, dormindo, vê à noite assim, né, um paredão escrito com letras douradas. Descobrimos que a borracha rolada sobre a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada aí começa a apagar essa frase. Aí ele fica invocado, porque ele não era um homem dado a descobertas científicas, industriais, nada disso. O foco dele era realmente a pesquisa, desenvolver a área do espiritismo, a doutrina espírita. Então, quando chega na reunião espírita no outro dia, mediúnica, ele fala com o médico que tinha desencarnado, o médico que em vida foi médico dele, Dr. Antoine Demer. O Dr. Antoine aparece na sessão e ele vira assim: doutor, eu tive até um sonho a noite passada. Só que Kardec faz o questionamento a respeito desse sonho para Dr. Antoine Demer, que era o médico dele, porque Kardec estava doente. Lembra que eu falei no início que muitos na antiguidade ligavam o sonho a alguma doença, alguma coisa que tivesse acontecendo no corpo? Kardec também pensou assim. Falou, doutor Demer, eu sonhei um sonho estranho. Aí contou como foi. Aí, doutor Demer, amanhã a gente conversa. Eu vou falar com os amigos aqui, porque eu não sei exatamente do que se trata. Pode ser você que anda muito doente, está tendo esses problemas. Se cuide. Aí no outro dia, reunião de novo, o doutor Antoine Demer dirá assim: olha, eu pensei que fosse até porque você realmente está tendo problemas de saúde, mas não. Meus amigos me falaram
que foi necessário que você passasse por essa experiência para você saber que todas as noites, pessoas como você, encarnadas, elas saem do corpo e se reúnem para debater as novas descobertas científicas, qual a melhor forma que eles podem inventar algo mais econômico, né, com a facilidade do desenho melhor. E aí eles estavam discutindo a respeito desse assunto. Ou seja, alguém sabe o que é essa borracha rolada sobre uma roda que faz uma légua em 10 minutos? Uma légua são 4 quilômetros em 10 minutos. Uma roda, um pneu, né? Isso está escrito na Revista Espírita de junho de 1866. O pneu foi inventado em 1888, 22 anos depois, por John Boy. O primeiro carro foi em 1883. Olha, a roda ainda é toda de aço, né? Toda em ferro. E John Boyle, um veterinário, em 1888, querendo que o filho ganhasse a corrida de triciclo, reveste de borracha a roda do triciclo do filho e aí inventa o primeiro pneu que mais tarde vai ser patenteado pela Michelin. Michelin, né? Os homens me corrigem. Michelin, etc. É isso daí. Então, quando nós dormimos, os nossos laços fluídicos, porque o nosso perispírito está entrelaçado com o nosso corpo orgânico. Se pararmos para pensar, é porque nós somos espírito, aí vem corpo espiritual, né? Corpo mental, para depois entrar no perispírito, que é o corpo espiritual, para depois o duplo etérico e corpo orgânico. Se a gente for estudar o duplo etérico, a gente vai ver que tem várias camadinhas. Se a gente for estudar o corpo mental, a gente vai ver que tem várias camadinhas. Então não é assim, eu tenho uma lâmina colada na outra, não. Eu tenho como se fosse tudo entrelaçado. Sabe quando a gente vai fazer uma parede e a gente faz argamassa e mistura, e ali você não sabe onde é o que é o cimento, onde é que é a areia, onde é que foi a água, porque está tudo junto? Somos assim. E aí os nossos laços fluídicos, eles se afrouxam, a gente se distancia do corpo orgânico, mas não faz tchau, não. Ficamos ligados constantemente com o que é conhecido como cordão de prata, que alguns videntes veem saindo do nosso centro coronário e outros videntes veem saindo do plexo solar. Aí depende, se eu sou muito materialista, sai mais dessa região do abdômen. Se eu sou mais espiritualizado, vai sair da região da cabeça, do coronário. E quando Manuel Filomeno de Miranda, ele traz nesse livro Temas da Vida e da Morte, que se alguém diz como e o que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Então, se alguém diz como o que faz e como, né, está sonhando, você sabe como é que essa pessoa está vivendo nas suas horas diárias. Como assim, Caio? Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Vejam só, o que é isso? Se eu dormir, meu espírito entra numa liberdade parcial, que nós chamamos de emancipação da alma. Liberdade parcial, porque total é o quê? Morte. Isso, morte, morri. Mas eu não morri, estou sonhando. O que é que acontece? Eu entro em liberdade parcial, me afasto do corpo e vou vivenciar as minhas situações. Quem é que está indo vivenciar as situações? Eu. Agora, como eu estou mais em liberdade, não estou com aquele corpo orgânico, eu vou para onde eu quiser, com quem eu quiser, fazer o que eu quiser, não é isso? Liberdade total. Alguém vai me impedir? Com fé em Deus, não, né? Porque pode ser que algum obsessor fique esperando só eu sair do corpo ali para me perseguir. Pode, né? Pode. Por que a gente é mais autêntico quando estamos libertos do corpo orgânico? Vou dizer. Eu fumei durante 20 anos.
fui fumante, parei de fumar quando entrei para o Espiritismo. Graças a Deus, Senhor. Amém. 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 Pois bem. Aí o que aconteceu? Quando eu entendi esse assunto, que eu fui preparar uma palestra e virei assim, a emancipação da alma, eu não sabia do que se tratava, porque falam pra gente como se fosse qualquer coisa muito tranquila, eu vi o quanto que isso era importante para a minha vida. E talvez para a vida de vocês. Eu queria largar o cigarro, mas eu gostava de fumar. Eu queria largar o cigarro porque o cigarro fazia mal. O cigarro me fazia mal. Né? Mas eu gostava. Sabe quando você se relaciona com alguém que você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa lhe faz mal? Não tem relacionamento que é assim? O vício também é assim, né? O que é o vício? É um mau hábito. É um hábito que lhe prejudica. Aí eu queria parar de fumar, parei. Fiz até um tratamento espiritual, você vê? Não é? Junta todas as forças. A gente procura ajuda de tudo quanto é jeito. Mas eu continuava com vontade. Estava difícil. E todas as vezes que eu entrava no elevador do meu prédio, parecia que tinha uma coisa falando assim, vá comprar cigarro, vá comprar cigarro. Tanto que eu batizei o elevador como um obsessor do cigarro. Eu entrava, não é possível, deve ter aí alguém subindo aquele elevador comigo que gosta de fumar, né? Algum espírito. Tanto que aí entrava, eu falava, então começava essa vozinha, não adianta, não vou comprar, não vou comprar. Só que quando eu estudei a emancipação da alma, eu virei assim, gente, será que eu estou fumando à noite? Porque é isso que acontece. Se eu não me tratei na minha vontade, eu não parei de gostar de cigarro, estou inconsciente dormindo, o que eu estou indo fazer à noite? Para os lugares onde o pessoal faz as coisas que eu gosto. O que eu gosto de fazer? Fumar, me divertir. E aí eu comecei a fazer aquela meditação, né, praticamente, porque a questão 919A do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho fala, ensina pra gente o que é que a gente deve fazer, reflexionar sobre o dia, pedir ajuda do meu anjo da guarda, para que eu não fosse para lugares que me incentivasse a continuar daquele jeito, que eu queria modificar minhas ações, meu jeito de agir, meus modos. E assim foi feito. E graças a Deus, tranquilo. Hoje em dia as pessoas podem fumar até perto de mim, eu não sinto vontade, não tem nada. Ao contrário, eu fico assim, ah, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz de passar quase 20 anos da minha vida fumando isso? Então, a gente busca mecanismos. Eu busquei ajuda quando estivesse dormindo. Tiro na literatura, por exemplo, se alguém virar pra você, eu sonhei ontem que matei fulano, tenha certeza que essa pessoa é capaz de matar alguém. Tenha certeza. Então, nós estamos mais livres, a gente pode fazer qualquer coisa. Aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, um livro que até a gente está estudando aos domingos, ligado ao corpo com prolongamentos do perispírito, o espírito se movimenta sem prejudicar as funções orgânicas necessárias para manter o organismo em repouso. Tem gente que me pergunta isso, Carlinha, vem cá. E se eu sair do corpo à noite, parcialmente, gostar e ficar por lá e tudo? Teve um rapaz que virou assim, pode levar meu corpo sem saber? Eu disse, não. Você está ligado ao seu corpo o tempo inteiro. E se algo ameaçar o corpo orgânico, você imediatamente está ali. Karine, quanto tempo? Gente, é a velocidade de pensamento. Você sabe qual é a velocidade de pensamento? Alguém já sabe? Não, eu também não sei. Todo mundo pensou, mas não sabe, né? Pois é, a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Não é isso? Dá para ir para o Sol em 8 minutos. Né? Quem quiser ir para a capela, 42 anos. Já programa aí direitinho. Tem um novo sistema que descobriram há 15 dias atrás, 15 dias, mais ou menos um mês atrás. Né? Se quiser programar, 49 anos para lá também. Tem 3 planetas parecidos com a Terra. Então, não tem problema, não vão levar seu corpo. Seu corpo vai ficar sempre ali. Você está constantemente ligado ao seu corpo. Como eu falei, algumas pessoas, a depender do nível de elevação espiritual, a pessoa pode fazer milhares de coisas à noite, enquanto dorme, como pode passar a noite inteira sentada perto do corpo, com medo de sair dali. Principalmente as pessoas que não têm acesso a essas informações.
O desprendimento e lucidez variam, nem todos se afastam do seu corpo. Os que buscam o plano espiritual, sua movimentação e atividades dependem do nível de elevação espiritual. Opa, nem terminei, né? Bem, em outro livro aqui, Missionários da Luz, André Luiz tem esse capítulo no plano dos sonhos, que é muito interessante. O instrutor espiritual Alexandre, ele faz um curso para 300 alunos. Esses 300 alunos, muitos estão em desdobramento no sono, sonhando à noite. Vão para lá para aprender. Você vê, ó, então à noite, ao invés de eu estar saindo, indo para barzinho, né? Ficar perseguindo os encarnados que estão curtindo a noite, um cigarrinho aqui, uma bebidinha ali. Eu podia estar fazendo um curso com o instrutor Alexandre, né? Com o André Luiz. Mas ele fala que somente 32 alunos assimilaram as lições. Por que isso? O que é que ele fala em 32 alunos assimilarem? Nós sonhamos, nós vivenciamos as situações, mas quando a gente acorda, aquilo que eu falei, né? Tem gente que vira assim, não, eu nunca sonhei. Não lembra. Mas está registrado. Porque aquela pessoa não está vivendo somente quando está acordada, em vigília. Ela está vivendo também quando está dormindo, lembram? E o que lógica teria eu estar vivendo enquanto durmo, para depois não lembrar? Vamos ver as causas? A gente vai ver que o nosso cérebro ele não tem condições de dar conta de tanta informação. Mas a gente está vivendo. Aqui, ainda no Missionário da Luz, tem um caso que quem lê o livro, alguém leu o Missionário da Luz? Olha. Lembra da reencarnação de Segismundo? O trabalho que a equipe espiritual teve para colocar Adelino e a esposa, Raquel, em contato com Segismundo para que houvesse um perdão da situação que Segismundo anteriormente tinha criado em outra encarnação. Né? Segismundo levou Adelino ao suicídio e Raquel à prostituição. Quando chega nessa encarnação agora, uma outra encarnação, Adelino encontra Raquel, já estão como casal, formados, mas Segismundo está no mundo espiritual e precisa do perdão deles dois para ajeitar a situação, para não ficar em débito o resto da vida. E já está preparado para esse perdão. Só que Adelino, todas as vezes à noite, quando dormia, quando ele saía do corpo, ele lidava com a equipe espiritual, aí traziam o Segismundo para conversar com ele, ele virava assim, não! Porque ele lembrava que aquele homem tinha matado ele. Tinha levado ao suicídio por causa dele, né? Então, foi um trabalho danado da equipe espiritual até que houve esse perdão. Só que, interessante que à noite, quando ele sai para falar com a equipe espiritual, Raquel também sai. Mas sai e os dois estão em dimensões diferentes. No mesmo quarto, dimensões diferentes. Raquel não está ouvindo Adelino conversando com a equipe espiritual. E nem Adelino está sabendo que Raquel já saiu e está com a avó. Então, gente, o mundo espiritual é isso. Tem gente que fala assim, porque o mundo espiritual é lá. Não, não é lá não, é aqui. Aqui. Aqui nós temos milhares de dimensões. Aqui podem ter espíritos conosco, entendendo o que nós estamos falando, como podem ter outros em uma situação completamente diferente que não está alheio que nós estamos até aqui. Assim é o mundo espiritual. Então, adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro de sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço com a situação. Nosso lar. Aquele relógio está parado, né? Porque eu olhei e faltam 10 minutos. Olha só. Nosso lar tem um capítulo que fala sobre o sonho. E o que eu acho interessante, não é um sonho nosso. É um sonho de quem? De André Luiz. André Luiz. E André Luiz, ele está encarnado? Tem um sonho? Não. Está desencarnado. Então, desencarnados também sonham? Sonham. Carinho, peraí, não estou entendendo nada. Você acabou de dizer que o sono é necessário para o corpo orgânico. Sim, é necessário para o corpo orgânico e não para o espírito. Mas e o corpo espiritual? A depender
da necessidade, o corpo espiritual, que é o perispírito, que nós chamamos de perispírito, né? Eu gosto de falar corpo espiritual porque às vezes tem gente que não é nem espírita na plateia. Dependendo da densidade dele, também precisa de repouso. Se lembra que eu falei que os corpos não são assim instantes, um colado no outro? Não. Um entrelaçado no outro e várias faixas de intensidade. Então, quando eu falo de perispírito e depois eu entro no corpo mental, para chegar até o centro que é o espírito, eu tenho nesse corpo mental várias faixas também. Então, o que acontece? Resumindo, André Luiz trabalha nas câmaras retificadoras no primeiro dia, fica tão cansado que vai para um quarto descansar. Espírito vai descansar. Com que corpo que ele vai descansar? Com o perispírito. Porque quando a gente deixa, quando a gente morre, é o que? O corpo orgânico, de carne. Por isso a gente desencarna, né? E aí ele está com o corpo espiritual dele. Ele deita para descansar, se emancipa e sonha que está num lago e encontra a mãe. Tanto que ele ouve, André. Aí quando ele olha, vê a mãe. A mãe dele fazia parte de um plano superior e não podia ir até a colônia do nosso lar, porque o choque da densidade era muito grande. Ele vai encontrá-la emancipado. Olha que interessante. Com o quê? Com o corpo espiritual dele. O corpo espiritual dele também se desdobra. Sonhos de Públio Lentulus. Quem leu aqui há 2000 anos vai se lembrar que começa o livro assim, falando Públio Lentulus contando que achava que ele foi o próprio avô. Públio Lentulus Sura. Aí ele vê um tribunal formado em que ele está sendo julgado e Lívia, a esposa dele da vida atual, estava nesse tribunal. Ou seja, ela já em outra encarnação já tinha nascido a esposa dele. Já vinha acompanhando ele. E ele diz para um amigo dele, Flamínio, contando um sonho, que foi defendido por Lívia durante esse tribunal. O tribunal o condenou a retornar. Retornar para onde, meu Pai do céu? Para a Terra, reencarnar. E a sentença foi ele vir como Públio Lentulus, o senador Públio Lentulus. Curiosidade sobre os sonhos. As inspirações que nós temos. Lembra que eu disse, para quê? Que lógica teria a gente dormir, vivenciar, o espírito vivenciar várias situações que a gente não guarda nada? Não, a gente guarda, a gente não usa. A gente processa? Não, a gente não processa tudo. Por quê? Porque o cérebro não dá conta. Mas algumas curiosidades eu posso dizer, vem através de insight. Sabe aquelas coisas que viram assim, de onde veio isso? A criatividade, os artistas têm muito isso, né? A criatividade que eles deixam fluir através de insights. Paul McCartney, músico inglês, em uma bela manhã do ano de 1964, acordou inspirado por um sonho e compôs a música Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Você vai dormir, né? Então, Dmitry Mendeleev, em 1834 até 1907, químico russo, ele que inventou aquela tabela periódica que a gente estudou no primário, lembra que a gente tentava decorar aquilo tudo, que já tem mais elementos, inclusive? Vocês estão sabendo disso? Sabiam que Plutão não é mais planeta? Sabiam, né? O pessoal está atualizado. Então, químico russo, numa noite de ano, 1869, o cientista sonhou com um diagrama em que todos os componentes se encaixavam e criou assim a tabela periódica moderna, onde os elementos foram organizados em períodos e famílias para facilitar os nossos estudos. Por que não lembramos então dos sonhos? Finalmente, limitação física, como eu falei, o cérebro não suportaria. Se fosse para lembrar de sonho, a gente poderia, então, já lembra que um dos tipos de sonho foi um sonho reflexivo, que eu poderia estar lembrando de outras encarnações? Se a gente reencarna e não é para lembrar, o certo é não lembrar o que vivenciamos nas encarnações anteriores. Para que então eu vou conseguir lembrar através de sonhos ou não? Não teria sentido, né? Então, e mesmo assim, o cérebro, o nosso organismo, o cérebro, que é o nosso processador,
não ia dar conta. Alguém lembra aqui o que fez ontem o dia todo? Pode lembrar de algumas coisas, né? Pra onde foi? Se for lembrar de tudo que falou, né? Não, repassa o dia todo de ontem. Não lembro. O que fez semana passada? Um mês atrás? Não. Tá bom, né? Então, nada se apaga, nada se perde, porque é vivências percebidas através do perispírito, com registro na memória espiritual. Fica tudo registrado no perispírito. Tudo armazenado na nossa memória espiritual. E vem à tona através de intuições, pressentimentos, cismas, ideias novas, insights. E o que é que eu posso fazer então, Karina, para ter bons sonhos? Ela já vai, né? Vai embarcar já. Então, olha, presta atenção para você ter bons sonhos. O que é que eu vou fazer? Se preocupar com esses 3 itens: o mental, o orgânico e o espiritual. O mental, leituras, conversas edificantes, né? Não vai entrar antes de dormir, começar a fazer fofoquinha. Gente, não é o que se fala, é o ato. Porque se você está ali fazendo intriga, é fofoca, alguma coisa que está acontecendo, isso daí é maledicência. Isso é um vício. E há uma vibração em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. Se eu vibro, vocês estão ouvindo? Eu bater? Aqui eu estou vibrando. O som está chegando até os ouvidos de vocês. Então vocês estão escutando porque as ondas sonoras estão indo até aí, estão encontrando compatibilidade para me ouvir. Uns ouvem mais, outros ouvem menos. Assim é o nosso pensamento. Eu vibro quando penso. O que eu estou conversando, eu estou emitindo pensamentos, estou fazendo vibrações, estou mandando ondas de pensamento. E alguém em algum lugar está plugando, está combinando, é o que nós chamamos de sintonia. É a compatibilidade da minha vibração. Então, se eu tenho esse tipo de conversa deletéria, eu estou atraindo companhias espirituais que estão pensando dentro dessa sintonia. Filmes, atividades comedidas, não desgastantes. Orgânico, feijões leves, refeições leves. Já pensou se eu como uma feijoada? Batei um mocotó, não é assim? Hoje eu bati um mocotó, fui dormir, né? Pois é. Então, refeições leves. Ainda bem que não lembro, né? Porque diz assim, só dormir mal. Mas não lembro, pois é, imagina. Encontrou ela com todas as obsessões das outras, todas as encarnações. Então, higiene, tomar um banho para ficar fresquinho, cheirosinho, silêncio, iluminação, tudo isso é importante, né? E também espiritual, leitura edificante, meditação, serenidade, perdão e prece. O momento de dormir é aquele momento. Se eu puder falar com Deus, você vai conversar com aquele que pode escutar nesse momento. Vai falar com Deus suas preocupações, né, das suas esperanças. E aí, se você tem alguma mágoa com alguém, que essa pessoa te perdoe, ou então que você seja capaz de perdoar essa pessoa. Porque perdoar, hoje eu vim pra cá falando com ela, né? Perdoar não é eu ter que abraçar o outro que me fez mal, mas eu aceitar a situação que já passou e não sofrer mais por causa disso, a ponto de entender que o irmão, o espírito, agiu por ignorância, porque a gente não está na mesma faixa evolutiva todo mundo. Cada um aqui está no seu tempo. Por isso que Jesus falou, né? Não julgueis para não serem julgados. Não olha o cisco no olho do outro se você tem sua própria trave. Então, fazer a prece. Eu geralmente indico, quem não sabe fazer suas orações, pode ir no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou, se preferir, questão 919A do Livro dos Espíritos, que é Santo Agostinho dizendo como você pode fazer uma pequena meditação, repassando o seu dia inteiro, suas atitudes, durante o que você fez no dia e diariamente. Não é esperar dia 31 de dezembro para dizer assim, vou repassar meu ano, não vai, né? Não sabe nem o que fez um. A gente acabou de ver isso, não foi? Aí fica assim, vou fazer em 31 de dezembro. Não vai.
Vai fazer agora, todo dia. E aí, ficar tranquilo para ter bons sonhos, para ter bons encontros, encontrar com aqueles que querem vocês bem, nos querem bem e poderão até nos orientar. Eu vou passar um vídeo, é rapidinho, são 2 minutos de vídeo, só para vocês entenderem. Eu vou inclusive falando enquanto passo o vídeo, para vocês entenderem como é que isso acontece, é muito tranquilo. Aí vão dizer assim, não precisa nem palestra, vai passar esse vídeo sem ir embora, né? Aí já fazer uma pergunta aqui. Pode fazer a pergunta enquanto ele bota? Eu tenho uma amiga minha, ela costuma sonhar se vendo dormir. Aquilo que eu falei, a pessoa se afasta do corpo e fica olhando para ele, esperando só que... Por quê? Ó, gente, quando a gente começa a dormir, não tem aquela sensação às vezes que a gente cai em falso, né? Aí tem aquela taquicardia. Por quê? Para a gente se emancipar, para a gente ter essa folga compatível e sair do corpo, parcialmente, o corpo tem que estar apto para que você saia. Você não vai sair de qualquer jeito. Dormir agora você. Não. O corpo orgânico permite a folga desses laços fluídicos, entendeu? E vice-versa. O corpo espiritual também precisa estar compatível. Então, aquele momento que você diz, quase morro agora, eu pensei que está caindo a escada. É o quê? Os laços ainda não foram folgados, né, de forma que você consiga sair. Então, ele volta assim, rapidinho, você tem aquela taquicardia, aquele susto. Vamos passar aqui, para vocês verem. Olha o outro. Aí é meu irmão dormindo. Tá dando para ver ou quer apagar a luz? Espera aí, dá um play aí que a gente apaga aqui, né? Pronto. Vamos fazer um cineminha. Aí, tá bom, aí tá bom. Bota meu irmão para dormir. Meu irmão dormindo aqui, tá melhor agora? Tá, né? Aí o perispírito, ó, se expande e aqui tem um fiozinho ligado, tá vendo? O cordão de prata, vocês estão vendo? Aí tem essa sensação de que a gente está se afastando do corpo, alguns veem um túnel, que é inclusive até a sensação de morte, né, que muitas pessoas têm, do quase morte. O espírito está mais livre, ele pode ir para outros universos, ou seja, outras situações, como aí ele foi para o mar, pode fazer o que ele gosta, ele vai mergulhar, ele gosta de... vai visitar os entes queridos que estão em outros locais, estão distantes. As pessoas vai para o passado, outras encarnações, vai procurar José do Egito lá, enquanto ele foi escravo de José do Egito. Estou lá carregando aquela pedra, olha eu ali, estou vendo, entendeu? Então pode ir para o passado, como também pode haver sonho premonitório. É sonho que você vê situações que estão incipientes a acontecerem. Pode ir para dimensões, planetas, orbes diferentes e estar em contato com aqueles que te amam, que podem te apoiar em alguma situação. E ele vai encontrar alguém do passado, vai orientá-lo, vai levar num lugar que ele possa acessar algumas informações. Aquela questão que a gente está padecendo de ter uma resposta, de conseguir uma saída. O que é que eu faço? Então, se sente renovado fluidicamente, recebe essas intuições, tem acesso a várias informações, aí chega no outro dia da empresa, né, arrebentando. Então, vê as situações, as respostas que podem haver para a situação. E aí, isso tudo fica registrado no perispírito, no corpo espiritual. E volta, acopla, de manhã, acorda, vai tomar um café, vai trabalhar, vai fazer outras coisas, vai pra praia, né? Mas tá aí, tá consigo. Agora ele vai acordar e vai, vou lembrar de tudo que eu fiz? Não. Mas quando chegar aquela situação, bem que eu podia fazer assim, né? Olha, eu não estava muito inclinada a agir assim não ontem, mas sei lá, alguma coisa me diz eu vou fazer isso hoje. Quantas vezes a gente não toma atitude durante dias e de repente a gente, hoje eu vou fazer isso. Por que assim? Você não fez ontem, não fez ontem, não fez a semana toda, por que agora?
aquele estalo, que alguém está dando um empurrãozinho para a gente tomar atitude. Eu espero que tenha ficado mais claro em relação à sua amiga. Fique tranquilo, diga a ela, olha, ore, faça suas orações antes de dormir, entendeu? Peça orientação ao seu anjo da guarda. Eu gosto de falar muito do anjo da guarda, porque não importa a religião, o anjo da guarda é bem aceito em qualquer religião, né? Então, o espírito guardião, o anjo guardião, que ele te acompanhe durante o sono, à noite, esteja com você. Porque pode ser que com a companhia do anjo guardião, que foi ele que avalizou, ele que permitiu, né, estarmos encarnados, ele que veio aqui nos acompanhar durante a encarnação, com a companhia dele pode ser que ela se sinta mais à vontade para estar mais afastada do corpo. Se não, realmente, passa a noite inteira sentado só esperando o corpo ficar a ponto que organicamente nos receba novamente. Não? Porque o corpo precisa desse descanso. Se o espírito ficar lá direto, trabalhando, tanto que a nossa pulsação diminui, nossos batimentos cardíacos, né? Nossa temperatura cai enquanto dormimos, nossa respiração diminui o ritmo. Tudo isso para estarmos aptos a sairmos do corpo. Espero que tenha ficado claro. Uma boa noite para todos, muita paz, muito amor, bons sonhos. Bons sonhos, viu? O que é que precisa de quê, amor? As páginas para fazer a oração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem várias orações para situações que você precisar. Ou então, Livro dos Espíritos, questão 919A, que é uma questão que fala, né? Kardec pergunta, como é que eu posso conhecer a mim mesmo? Aí Santo Agostinho fala, fazer o que eu fazia lá na Terra, todos os dias, quando eu ia dormir, eu passava o meu dia inteiro, fazia isso, né? O que é que eu poderia ter falado de melhor a alguém? Como que eu agi com as pessoas? O que é que eu poderia ter feito melhor? E assim eu fui me conhecendo cada vez mais. É uma boa forma de a gente trabalhar o autoconhecimento. Muita paz a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigada.